Eu sou Silvana Medeiros, desse canal, que é o Saúde como Caminho, e temos o site, que é o saudecomocaminho.com.br, que você vai encontrar muita coisa sobre como se ter saúde psíquica, como se ter saúde emocional, física, espiritual. Eu quero falar hoje de como é que você pode ter um bom relacionamento. Eu já tive, a gente está o tempo todo se relacionando. Nós somos seres sociáveis, nós realmente precisamos uns dos outros. Mas existe uma diferença muito importante de relações que são baseadas em codependências. Tem um vídeo que eu falo aí, se você quiser aprofundar nessa questão, onde eu faço a pergunta: você é codependente? E aí eu dou algumas pistas para você se avaliar. Para você avaliar se seu relacionamento ou seus relacionamentos estão baseados na codependência, né? E aí eu explico bem direitinho o que é codependência. Mas de maneira abreviada, a codependência é um relacionamento onde você precisa do outro para viver. Né? Tem até umas músicas românticas, né? que reforçam essa ideia de que sem uma outra pessoa não é possível ser feliz. E isso eu acho muito perigoso. Por quê? Porque você está colocando a sua alegria, o seu propósito de vida, a sua felicidade nas mãos de outra pessoa, gente. Isso não é saudável. Nós nos tornamos adultas e adultos para quê? Para a gente perceber, descobrir quem somos nós, o que nós precisamos para ser feliz e nós irmos buscar isso. Nós nos tornarmos responsáveis pela nossa felicidade e não colocar nossa felicidade nas mãos de outra pessoa. Nem aceitar, viu, gente? Tem que ter cuidado que outra pessoa coloque na gente a razão da sua felicidade. Eu tenho medo quando uma pessoa diz: eu não sei viver sem você. Eu não me sinto nem um pouco orgulhosa, nem um pouco feliz quando uma pessoa me coloca nesse lugar de necessidade para ela. Hoje eu quero relacionamentos onde a gente possa conviver, né, de maneira, como eu já expliquei em alguns outros vídeos que eu falo sobre relacionamentos. Tem vários vídeos, se você procurar aí no meu canal, você vai achar, porque para mim é uma das áreas mais complexas e mais confusas que nós temos. Nós temos muitas ideias que vem inclusive dos contos de fada, né, do romantismo, do príncipe e da princesa. Mas eu também já falei um pouco sobre isso em outro vídeo. Hoje eu quero falar sobre alguns pontos, algumas chaves, algumas pistas que podem nortear você na hora de começar ou de organizar, porque a gente pode reorganizar um relacionamento, né? Eu já fiz um estudo sobre os vínculos afetivos, né? E tem aí estudiosos bem interessantes sobre isso. E meu estudo era para avaliar se era possível refazer alguns vínculos. Porque vínculos todos nós temos, mas muitas vezes nós temos vínculos baseados em situações delicadas, como é a da codependência. Vínculos que estão baseados, inclusive, em sofrimento, em dor, em cobrança, em medo, em raiva, em hipocrisia, em falsidades. Não é? Então a gente vai ter várias razões que podem estar por trás da manutenção de um vínculo. E aí a gente vai conversar aqui, na verdade, na construção de vínculos a base, cujos fundamentos são realmente afetivos, amorosos, saudáveis. São saudáveis no sentido de manter o respeito mútuo e de buscar juntos uma caminhada onde haja apoio, onde haja uma construção de um espaço de apoio, de respeito e de cuidado. Primeira coisa, olha, se você quer um vínculo saudável, você tem que buscar esclarecer com essa pessoa todas as situações que lhe agradam, né, e que lhe desagradam. Você não pode deixar se acumular situações que você sofreu e que você não gostou, que você se sentiu invadido ou invadida de alguma maneira, mas não está sabendo se colocar ou está com medo de se colocar e perder aquela pessoa.
Então, veja, a primeira chave para um relacionamento saudável é a sinceridade. Sem sinceridade, sem clareza, sem assertividade, não há possibilidade da construção de um relacionamento saudável, um relacionamento bom, que você vá se sentindo feliz a cada dia. Por quê? Porque fica um ruído. Cada vez que acontece algo que você não concorda, que você não gosta, que você se sente de alguma forma desrespeitado ou desrespeitado e você não coloca para outra pessoa, e aí eu estou falando de todo, eu sempre falo de vários relacionamentos, não é um relacionamento simplesmente com seu companheiro ou sua companheira, mas com seus filhos, com pais, com os irmãos, com amigos. É relacionamento. Estou falando aqui de qualquer tipo de relacionamento. Então, a primeira coisa é a sinceridade. Segunda coisa, olhar para o outro e conseguir ver como essa pessoa é e como você é. Então, o que é isso? É ter esse discernimento, é buscar esse conhecimento. Está buscando esse conhecimento para sair de qualquer tipo de expectativa, diferenciar o que você gostaria, o que você queria, o que você esperava do que a pessoa que está na sua frente é e do que ela pode lhe oferecer, do que ela pode realmente lhe dar. Porque à medida que você vai esclarecendo isso, você vai se despindo, você vai se desarmando das expectativas e vai deixando de se frustrar. Porque, gente, a cada frustração também fica uma mancha nesse relacionamento. Toda vez que eu espero alguma coisa de você ou de vocês que estão aqui, e vocês não correspondem à minha esperança, à minha expectativa, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar triste, no mínimo triste, muitas vezes até magoada, se o que eu esperava estiver relacionado a esperas com outras pessoas que foram importantes em minha vida. Esperas que eu tive em relacionamentos anteriores, esperas que eu tive da meu pai, da minha mãe, de amigos, e aí você está sendo agora a bola da vez. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma paquera, e nós estávamos assim, nos primeiros encontros, e aí ela falava dos relacionamentos anteriores, e aí falava de uma maneira muito ruim. Ela sempre se colocava num lugar de sofrimento, num lugar de que foi lesada, num lugar de que o outro não respeitou, num lugar de que não teve o cuidado que ela queria. E aí eu fui olhando para aquilo, e no outro dia eu disse a elas, olha, toda vivência existe uma corresponsabilidade. Se você viveu essas coisas no seu relacionamento, 50% da responsabilidade é tua. Portanto, você precisa reavaliar, rever essa forma como você está olhando para o passado. Porque senão, todos os relacionamentos que virão serão da mesma maneira. Porque a maneira como você está se colocando é uma maneira de vítima. E aí eu disse, eu vou ser então a próxima pessoa que vai fazer você sofrer. Porque se as anteriores fizeram você sofrer, e eu estou chegando agora, eu vou fazer também você for sofrer, eu vou ser mais uma na sua história que vai trazer sofrimento. Porque você está olhando para os relacionamentos, talvez, com a expectativa de que eles vão lhe satisfazer, de que eles vão resolver suas questões, seus problemas, e isso não vai acontecer. E aí acabou que nós desistimos daquela paquera, nos afastamos, porque percebemos inicialmente, logo no início, que temos perspectivas, olhares, compreensões sobre o relacionamento que são diferentes e que de alguma forma já ia comprometer a construção dessa relação. Então, esse olhar para o outro como ele é, para você como é, vai levar a uma terceira questão, que é perceber os seus limites. Aceitar alguém não é ficar do lado dessa pessoa. Por exemplo, aceitar que uma pessoa bebe é necessário porque é uma escolha dessa pessoa, a bebida, ou seja lá o que vício for. Agora, se colocar no lugar de vulnerabilidade para ficar ao lado de quem bebe,
constantemente e que vai tirar sua paz, que vai entrar em confusões ou que vai estar se destruindo e você se sente mal ao perceber que aquela pessoa do seu lado está se destruindo por causa da bebida. Então, isso lhe vai fazendo você sofrer, isso vai lhe magoando. Você sabe que a pessoa não pode parar aquilo, porque é um vício muitas vezes. Ela teria que fazer um investimento alto para fazer a mudança e ela não está pronta. Então você precisa aceitar, reconhecer esse limite dela, mas também reconhecer o seu limite. Esse é o terceiro ponto. Eu preciso olhar para o limite do outro e para o meu limite. E nesse olhar de um limite para o outro, estabelecer a possibilidade de aproximação e de distância dessa relação. Olha, veja, tudo que eu estou falando, gente, é um movimento que eu estou aprendendo, que vem de ter cuidado comigo mesma. Eu estou aprendendo a perceber o que me faz bem e o que não me faz bem. E quando eu vou aprendendo isso em relação também às pessoas. Eu percebia que eu permitia muita coisa e eu acabava ficando magoada, triste, prosseguia com aquela relação, me sentindo assim. E aí isso ia se avolumando até um ponto que havia um rompimento. Por quê? Porque eu ia me ferindo aos poucos. Depois de um tempo eu tinha que me afastar daquela pessoa. E se a gente já faz isso num começo, a gente evita o sofrimento. E a gente pode ter com aquela pessoa um relacionamento saudável, bom e que pode durar muito mais tempo e que aos poucos pode haver uma aproximação progressiva e a construção de um afeto muito profundo. Baseado por quê? Por que um afeto profundo? Porque esse afeto não vai estar baseado na minha carência, no meu desespero. Esse afeto vai estar construído na minha disposição, no meu movimento de cuidado comigo e cuidado com a pessoa. E uma relação verdadeira, uma relação amorosa de qualquer tipo, né? Como eu digo, com um amigo, com pai, com filho, com um companheiro, uma companheira, ela precisa estar baseada no respeito, no cuidado, na clareza, no estabelecer os limites de respeito. Então, tudo isso precisa ser esclarecido. São coisas que a gente não está... Eu estou compartilhando com você essas questões, mas essas questões não são comumente esclarecidas. E eu termino o vídeo, né? A gente vai falando, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai falando aos poucos. Esse é um tema que eu gosto muito, porque é um tema que eu venho investindo, inclusive em terapias, em muitas terapias, para resolver na minha vida, porque eu quero cada dia mais ter relacionamentos saudáveis, amorosos, afetivos, profundos, de vínculos profundos. E aí só no investimento de cura dos meus afetos, das minhas carências, dos meus medos, é que eu vou poder, né, aos poucos, construir esse tipo de relacionamento. Então, eu vou terminar o nosso vídeo com uma musiquinha que eu gosto muito e que para mim na adolescência esclarecia essa confusão que a gente tem com o relacionamento, que é a música do Kid Abelha, né? Que fiz assim: ninguém me ensinou, agora você vai embora e eu não sei o que fazer. Ninguém me explicou na escola, ninguém vai me responder. Então a gente precisa, ninguém explica essas coisas para a gente, é a gente que precisa esclarecer. A gente precisa investir tempo e dinheiro em terapias, em leituras que falem, que esclareçam como são os relacionamentos saudáveis, que nos ajudem a sair dos nós, onde a gente de alguma forma foi colocado por essa sociedade confusa, pelos nós que tem nas nossas famílias, né, pelos nossos emaranhamentos. Nós podemos sim nos libertar dos emaranhamentos, eu estou me libertando aos poucos, e podemos criar no mundo uma nova maneira de estar com os outros, consigo e com os outros. Gente, se vocês gostam dessas reflexões, compartilhe nas redes sociais. Ontem eu encontrei uma estudante, né, lá na universidade, que disse: professora, eu estou adorando muito os seus vídeos, compartilhe com os amigos. Gente, eu fico muito feliz toda vez que eu encontro alguém que me diz isso, ou que alguém manda um zap dizendo isso, ou que faz um comentário dizendo isso. Eu agradeço demais, porque esse é um trabalho que eu tenho feito com o meu coração,
com meu amor a vocês. A mim e a vocês, porque quem mais aprende nesse processo sou eu mesma. Então, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se ainda não assinou o sininho, acione para receber as notificações quando nossos vídeos entram, que é todo dia, né? E dê um like aí para saber que a gente está no caminho certo. Beijo e até amanhã. Muito amor na vida de vocês.